Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Estamos entrando aqui para mais uma live do Cinecom. Já estou aqui, inclusive, com a convidada de hoje, que é a Ana Carolina. Deixa eu aceitar aqui o convite da nossa convidada de hoje. E estamos aqui para realizar mais uma live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, que é realizada todas as quintas-feiras a partir das 8 horas. E já estou aqui com a convidada de hoje, a Ana Carolina, neste mês de outubro. Boa noite, Ana. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Beleza, tudo jóia. Vamos aguardar aqui um pouquinho enquanto o pessoal está entrando, mas antecipadamente a gente já agradece em nome do Sindicato dos Comerciais da Grande João Pessoa por você estar aqui conosco. É uma satisfação enorme, né, tê-la aqui na nossa live. E em nome do sindicato, do presidente Rogério Braz, toda a sua diretoria, a gente agradece por você ter aceitado o convite de estar batendo um papo aqui conosco sobre um tema que é bastante importante, né? Estamos nesse mês de outubro refletindo sobre todas as questões que envolvem o Outubro Rosa, e você tem uma história de vida, de superação, um testemunho, como pessoa e também como uma pessoa de fé, para poder bater um papo aqui conosco, deixando também uma mensagem para todas as comerciárias e para os comerciários também, e também para os comerciários do setor de serviços. Afinal, você é comerciária do setor de serviços, diretora do SEAC-PB, e inclusive também a Ana Cristina, que é a presidente do SEAC, está aqui conosco. Deixa eu só... Show de bola. Deixa eu só agradecer aqui aos comerciários que já estão entrando. A Meire, Juliana, a Ana Cristina, como eu falei, o Ítalo, o Otávio, enfim, todos os comerciários que já estão aqui acessando a live do Cinecom. Só lembrando que essa live é realizada todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas. Ela fica gravada no Instagram do Cinecom, no Facebook do Cinecom, no site do sindicato do Cinecom, www.comerciario.com.br, no aplicativo do Sindicato dos Comerciários. Você pode baixar aí no Play Store. Lá no aplicativo você acessa todas as informações sobre convenção coletiva, convênios, feriados, além das nossas lives. E também as lives do Cinecom fica gravada no YouTube. Então você acessa aí no YouTube Cinecom Comerciários. Então já estamos aqui, inclusive, também recebendo mensagem do pessoal. Tem uma mensagem aqui da Meire, dia 2 de novembro. Qual o valor se trabalhar nesse feriado? Lembrando, Meire, que o valor dos domingos e feriados é R$ 57,00 mais uma folga. R$ 57,00 mais uma folga para quem trabalha nos domingos e feriados. Antes de deixar aberto aqui, Ana Carolina, para você dar o seu boa noite para o pessoal e a gente bater esse papo sobre essa temática, Outubro Rosa, uma história de superação com Ana Carolina. Estamos vivendo agora nesse mês de outubro, né, que é uma campanha, né, de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres, né, e a todas as pessoas, a sociedade de modo geral, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, também sobre o câncer do colo do útero e os demais também, né? O Outubro Rosa ele foi criado no início da década de 1990. E é importante a gente estar falando não só no mês de outubro sobre essa temática, mas todos os dias, porque a gente precisa estar cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa vida, que é uma doença que infelizmente tem levado muitas pessoas, infelizmente, à morte, mas existe superação, existe cura quando diagnosticado precocemente. Então a gente vai bater um papo sobre sua história, sobre sua vida, sobre o seu testemunho e também sobre algumas outras questões que os comerciários e as comerciárias vão interagindo também aqui conosco.
Boa noite, Ana Carolina. Fica à vontade para dar uma boa noite aí para o pessoal, para a gente bater esse papo. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marcel. Obrigado, Ana, pelo convite. Eu até falei agora há pouco com ela. Um Uhum. pedido dela eu jamais ia negar, né? E para Aham. mim é importante falar sobre esse tema, porque, como você falou, a gente ajuda algumas pessoas que ainda têm, assim, preconceito de falar Uhum. sobre câncer, né? Isso. E saber que isso tem cura, sim. E isso é uma situação hoje até mais normal do que a gente possa entender ou possa aceitar, né? Mas se a Uhum. gente procurar, a gente consegue. Então, eu É quero verdade. agradecer a vocês, quero agradecer a essa oportunidade de estar falando para muita gente sobre esse tema. E vamos lá. Vamos embora. Ana Carolina, hoje, infelizmente, para as mulheres, cuidar da saúde se torna um pouco mais complicado. Afinal de contas, para a mulher hoje em dia viver na sociedade é muito mais bem complicado se a gente comparar com a vida dos homens e a gente percebe isso diariamente. A mulher ela precisa, ela é a cuidar da casa, responsabilidade da mulher cuidar dos filhos, e a mulher hoje está ingressando cada vez mais no mercado de trabalho, então está se inserindo mais, mas não está havendo ainda essa divisão de responsabilidades com os homens, neste caso específico com os esposos. E aí, naturalmente, fica também mais complicado das mulheres comparecerem ao hospital, ir para um posto de saúde, se cuidar. Como é que você consegue, como mulher, você pode falar um pouco da sua vida, da sua família, como é lidar com tudo isso e para a gente poder entrar aí na sua história de vida, que você tem um exemplo para nos trazer aí sobre essa questão da superação do câncer, né? Bem, Marcel, eu sou casada, tenho duas filhas. Uhum, Gabriela tem 20 anos, vai fazer 21 em dezembro. Ana Beatriz, que tem 18 anos, faz 19 em janeiro. São 2 anos de diferença. uhum, Sempre trabalhei, trabalho e trabalho na empresa do comércio, né? Da uhum. Dental Gold, assistência odontológica. Estou lá há mais de 10 anos já. E, como você diz, não é fácil. Cuidar de filhos, de casa, de marido, não é fácil. E cuidar de Uhum. si, né? Que a gente É. precisa ter um tempinho para isso. E por Uhum. algum tempo eu achei que eu realmente não tinha muito tempo para as coisas. Eu tinha mais tempo para trabalhar e só trabalhar. Né? Uhum. Me integrava inteiramente e dizia não tenho tempo mais para nada. Nem para ir para a igreja, nem para olhar as coisas, nem nada. Era só trabalho. Uhum. Mas aí quando a gente tem algumas missões na vida, a gente é chamada a responsabilidade e a gente começa a ter condições de ver a vida diferente e eu costumo dizer que eu tenho uma agenda do tempo. E Uhum. nessa agenda eu comecei a organizar as coisas para que eu pudesse ter tempo para tudo. Inclusive Né? você também Fácil não é. pedala, né? Então, vendo seu Instagram, vejo você lá pedalando. Tem tempo para isso também? Me levanto 5 da manhã, 4h40, 4h50 da manhã, saio daqui umas 5h10 e vou Aham. para chegar em casa de 6h30, daí aí começar tudo novamente e trabalhar. Joia. Você É pedala assim. todo dia, não? Tem semana que eu consigo todos os dias, mas tem Uhum. semana que não. Sei. Mas geralmente é até o sábado. Com um grupo de amigas que também acompanha. Isso, Uhum. isso. Joia. Com um grupo de amigos aqui. Existe algum segredo para você ser mãe, né? Trabalhadora, comerciária, que a gente sabe que trabalhar no comércio hoje é bastante complicado em vários setores, a questão de horário e tal, e etc. Né? Vivenciar tudo isso e ainda ter o tempo para poder cuidar da saúde, inclusive diariamente, né? Tem algum segredo? Tem. Quando a gente se depara com certas situações na vida, que foi Ah, essa que eu me deparei há uns anos uhum, atrás, a gente freia e diz assim, tem alguma coisa errada e a gente precisa resolver isso, né? uhum, E diante disso, eu tinha que fazer algumas escolhas. Ou eu queria dormir mais um pouco, ou eu precisava fazer algum tipo de exercício. Então eu uhum, falei assim, não, eu não vou dormir não, eu vou fazer exercício, porque durante o dia realmente eu preciso trabalhar e eu preciso, né, das minhas responsabilidades, então que horário eu vou fazer?
E À aqui noite eu acaba tendo optei. mais disposição também, né? Sim, aí depois que a gente começa de manhã, queria... no início é difícil, não é fácil não, viu, pessoal? Não é fácil, dá preguiça mesmo de levantar, de acordar, mas aí depois a gente começa a se adaptar e sente falta. E aí a gente Uhum. vai e consegue. E como foi essa sua experiência? A gente está tratando nesse mês, né, do Outubro Rosa, refletindo sobre essa questão do Outubro Rosa. Como foi que você se deparou, né, com essa situação? Foi uma questão que existe várias vertentes, né? A questão hereditária, existem outras questões também que envolvem a questão do câncer. Com quantos anos você tinha? Foi recente? Você pudesse contar um pouco essa Então, sua experiência inicial? então vamos lá. É, eu iniciei, na verdade, minha avó paterna, aos Uhum, 65 anos, ela descobriu que tinha câncer, né? uhum, Hoje ela não vive, mas não foi de câncer que ela morreu. Ela morreu de uma outra situação. Ela já morreu com 90 anos. sim, Em 2012, minha mãe descobriu um câncer de mama, uhum, né? E assim, a gente ficou bem abalado. A gente não, ou seja, minha avó paterna teve e a minha mãe teve, né? Então são duas dos dois lados, paterno e materno, eu estava tendo essa condição. E uhum, em 2012, em outubro, justamente em outubro de 2012, a minha mãe descobriu que estava com câncer. Então isso aí foi um abalo para a gente. Ela ficou é, bem deprimida, ela não queria aceitar muito, ela não precisou fazer a mastectomia, que é a retirada total da mama, mas precisou tirar o quadrante, precisou fazer radioterapia. E ela também já estava com mais de 60 anos na época, e ela ficou meio assim, bem desgostosa da vida e dizia que não queria mais viver e deprimida, né, naquela situação toda, que não conseguia entender bem o que estava acontecendo. uhum, E aí nós, filhos todos, eu tenho mais duas irmãs, né, e minhas filhas, por parte da minha mãe, e a uhum, gente fez, não, já aconteceu, então vamos todos, apesar de já entrarmos nessa de todo ano, a gente ir no ginecologista, fazer os exames normal, então vamos para a mastologista, a mesma que tomava conta da minha mãe. Doutora sim, Juliana Gadelha, que eu costumo dizer que são os anjos médicos que Deus colocou na minha vida, graças a Deus. uhum, E aí, quando eu fui para a doutora Juliana, ela pediu todos os exames e tal, e eu fiz. Em novembro de 2013 eu fiz todos os exames, todos, a uhum, mamografia, a ultrassom, os exames de rotina. E, para minha surpresa, eu não tinha nada. Então, em novembro, com os resultados do meu exame, estava tudo bem, todos estavam bem, então não tinha por que me preocupar. E aí a uhum, gente seguiu, fluxo normal. Em fevereiro de 2014, em fevereiro de 2014, minha mãe descobriu em 2012, um ano após a gente fez exame, estava tudo bem. Em fevereiro de 2014, após 3 meses, eu estava concluindo uma especialização, um MBA, né, uma uhum, pós-graduação, e estava fazendo a minha monografia para defender, enfim. Então teve um dia que eu fiquei muito tempo estudando e aquela dor de cabeça chata. E aí eu fui para o banheiro tomar um banho e fiquei lá no banheiro, a água caindo na cabeça. E aí, de repente, eu levantei meu braço esquerdo e passei a mão direita no meu seio esquerdo. E uhum, aí, eu senti, né, um nódulo, uma bolinha. Eu pensava, inclusive, eu disse, não, a muriçoca me mordeu, mas veja onde é que essa muriçoca vai morder, eu não acredito. E aí, uhum, terminei de tomar banho, fui para frente do espelho que tinha no nosso banheiro e olhei, levantei meu braço e disse, não vi mordida de muriçoca alguma. Eu disse, não é mordida de muriçoca, mas eu estou sentindo que é um nódulo. Por isso a importância do autoexame, por isso que é importante a gente se conhecer, a gente tentar o máximo que a gente possa, como os médicos costumam dizer, pelo menos uma vez no mês, né, que uhum. não seja após nem antes da menstruação, porque você fica com seus hormônios realmente alterados, Sim. mas pelo menos uma vez no mês a gente conseguir fazer o autoexame. Ele é suficiente? Não, ele precisa dos complementares, né, mas ele é bem importante. Existem E pesquisas, aí, inclusive, que fala que quando é diagnosticado precocemente, né, a chance de cura é de mais de 95%, 95, mais de 95%, né? isso, isso.
E aí foi quando eu disse assim, nossa, eu acho que eu tô com nódulo. Mas eu fiz em novembro agora todos os exames e não apareceu nada. Como assim? Eu tô com nódulo. 3 meses depois ia aparecer desse jeito. E aí, como boa brasileira, né? Aí eu falei assim, vou terminar meu curso, vou apresentar minha monografia, vou fazer o que eu tenho que fazer, depois eu volto pro médico. Se eu fui em novembro e não tinha nada, por que que eu vou me aperrear para ir agora? E nessa, eu só fui em maio, né? Fevereiro, abril, não, fevereiro, março, abril e maio. E aí quando foi, até conversando com uma prima que eu tenho, Flávia, ela falou, mas custa tu ir no médico? Eu falo assim, não, deixa eu apresentar logo, terminar logo esse curso, eu já estou com minha cabeça fervendo, eu estava fazendo uma especialização em gestão, né, Uhum. de empresas, e eu disse, não, deixa eu concluir, não vou agora não. E aí quando foi em maio, de tanto que todo mundo falou, vai lá, eu fui. E quando eu cheguei na mastologista, ela disse, Ana, realmente seus exames, não aparece nada, mas como é que você sentiu? Aí eu falei, eu estava em pé, passei a mão e senti. Ela disse assim, então, eu deitei novamente, ela procurou, não encontrou, ela fez, fique na posição para que eu possa identificar. Aí quando eu fiquei, ela disse, não, eu estou sentindo, então você vai repetir a ultrassom. E pediu para que eu repetisse a ultrassom. E aí eu fui repetir. Quando eu cheguei para repetir, a doutora Valéria, que era a mastologista e também a parte de imagens, ela olhou e disse assim, ó, quem é sua mastologista? Eu disse, doutora Juliana Gadelha. Ela disse, então fique esperando aí, que eu vou dar o laudo agora e você leva. Aí quando ela disse isso, eu disse, ó, doutora, eu nem quero mais esse laudo, porque geralmente você leva 8 dias para dar um laudo a uma pessoa, você só está mandando eu esperar para pegar, é porque boa Uhum. coisa não é e eu não quero mais isso não. Aí ela falou assim, não, minha filha, mas quando a gente... Não, ela falou assim, quem procura acha, e é melhor achar logo do que achar depois. Fica aí para receber o resultado. Mas eu não fiquei, né? Peguei, fui embora, já comecei a chorar e, enfim, já saí meio que ruim. Só que ao mesmo tempo, antes de chegar em casa, eu liguei para meu marido, fui encontrar com ele no trabalho dele, e eu não queria chegar em casa chorando por causa das minhas filhas. E nessa época, Deus é tão maravilhoso na vida da gente que Deus prepara as coisas. Nessa época onde eu descobri, estava morando uma prima minha, Uhum. Vanessa, eu estava morando, minha irmã e a minha mãe, todos no mesmo prédio. Uhum. Ninguém entende porque todo mundo foi morar no mesmo prédio, inclusive no mesmo andar, veja só, no mesmo andar. Eram 4 apartamentos no andar e todos 4 eram da mesma família. Que A gente só legal. depois, só depois a gente parou para pensar, como é que a gente viu todo mundo parar aqui nesse mesmo momento, né? Porque Deus Uhum. prepara, com É certeza. verdade. E aí, para mim ir para casa, eu não podia ir para casa chorando, porque eu me lembrei da minha mãe. Quando eu Uhum. chegar, ela vai ver. Se ela ainda nem está recuperada, como é que eu vou chegar em casa desse jeito? Então, eu não posso chegar em casa chorando. Então, eu chorei Uhum. pela rua e depois fui para casa normal. É. E no dia seguinte, fui para a médica, né? Não, passei uns 3 dias, peguei o resultado, voltei, tive coragem, peguei o resultado e levei para a doutora Juliana. Chegando a doutora Juliana, ela disse, Ana, não fique desse jeito, vamos, porque lá tem uma categoria, né, tal, e a gente vai logo para a internet, porque a gente quer ser médico do Google, aí a gente vai para a internet, joga lá e vê logo o que está acontecendo. É E ela verdade. falou, não fique desse jeito, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar puncionar para a gente fazer uma biópsia, mas se mesmo que dê benigno, eu vou precisar tirar esse nódulo, porque se esse nódulo não é daí, então o que não é daí não vai ficar. É. Eu vou tirar. Eu Uhum. vou querer tirar de todo jeito. E aí eu falei para ela, doutora, se a senhora vai puncionar, e mesmo que dê benigno, a senhora vai tirar, então a senhora tire logo, porque eu não vou passar por 2 procedimentos. Então, prefiro que a Uhum. senhora tire logo. Ô, E Ana, aí, desculpa te interromper. É, a gente acompanha aí várias notícias, televisão, internet, e os sindicatos têm publicado algumas informações sobre essa questão do exame precoce, que é quando você faz em casa, né, com toque e tudo. É geralmente algo muito simples, muito prático, que deve ser sim, feito pelo menos uma vez no mês, né? isso, Isso isso, descarta o exame, a mamografia, ou não, independentemente do exame feito em casa, do auto, né, exame em do casa, do toque autoexame. feito em casa, do autoexame, você tem que fazer a mamografia. Tem que fazer a Hum, mamografia para aquelas pessoas que têm mais de 40 anos, né? uhum, E a ultrassom uma vez no ano também. Né? certo. Então, é complementar. São exames Uhum, complementares.
Porque, veja bem, eu tinha feito em novembro e não apresentou nas imagens. E aí eu consegui sentir, em determinado momento, né, pelo toque. Já tem pessoas que tocam e não conseguem sentir ou não se conhecem, assim, não tem costume. E aí vem as imagens e mostra, né? Então, assim, são complementares, a gente não pode descartar nenhum. Tem que fazer sempre todos. E aí, quando eu voltei para a doutora Juliana, ela pediu para fazer e a gente marcou a parte cirúrgica. Enfim, fiz a cirurgia. E mais ou menos no dia 10 de junho, eu fiz no dia 29 de maio de 2014, no dia 10 de junho veio o resultado. E aí, quando veio o resultado, era câncer. E aí eu fiquei bem chateada, né? A gente fica chateado. A gente parece que abre o chão lá e a gente fica chateado. Vem os porquês, né? Vem. Vem por que comigo, né? E aí eu voltei na médica, eu falei assim, doutora, a senhora tinha dito para mim que achava que nem era câncer, então vamos fazer o seguinte, pegue a peça, vamos fazer a biópsia em outro laboratório, porque, como a senhora falou aquilo, eu quero fazer em outro canto, porque eu acho que não é câncer. E aí ela repetiu, ela falou assim para mim, olha, Ana, eu podia até mandar fazer novamente a biópsia se não tivesse dado câncer, porque eu já sabia que era. Então, aí eu disse, por que a senhora não me disse? Ela, não, a gente não pode falar porque a gente não estava com o exame em mãos. E mesmo assim a gente não sabe como os pacientes eles reagem, né, a uma informação dessa. Tem pessoas que não conseguem reagir bem. E aí, Marcelo, vamos para a verdade dos fatos e vamos para o tratamento e ver o que a gente pode fazer. É difícil porque quando eu olhava, eu disse assim, meu Deus, se eu morrer, eu tenho 2 filhas pequenas, o que é que eu vou fazer? Não posso. Eu tenho que viver para poder tomar conta delas, né? E ajudá-las. Você fez a cirurgia ou fez um tratamento antes para depois fazer a cirurgia? Não, eu já fiz a cirurgia direto. No dia Certo. 10 de junho veio a informação, né, que realmente era câncer. E aí eu fui para todos os médicos, porque aí eu tinha que fazer outros exames para poder mapear o corpo, para saber se existia já alguma metástase, né? Certo. Então, o câncer de mama, geralmente, ele desencadeia em fígado, em pulmão, nos ossos, útero. Então, assim, os médicos, eles são bem cuidadosos, então eles passam, né, todos os exames para poder a gente identificar se existe mais algum ou se é realmente só aquele localizado. Que, graças a Deus, no meu caso, era localizado, né? Porque, como você disse, foi bem no início, né? Então, assim, tudo que é no início a gente consegue resolver com mais calma, né? Com mais rapidez. E foi marcada a cirurgia, né? Então, o doutor Pérez Serafim foi o cirurgião plástico, né? A doutora Juliana indicou, eu fui nele, e o engraçado é que eu cheguei nele chorando demais, chorando. E aí ele olhou para mim e fez, você está chorando por quê? Eu disse, doutor, eu estou com câncer, e o senhor está me perguntando por que eu estou chorando? E ele disse assim, e você tem filho? Eu disse, tem. Você quer ver suas filhas crescer? Eu disse, quero. Você tem marido? Eu disse, tem. E ele não lhe deixou ainda? Eu falei assim, gente, ele vai me deixar também por isso? Acontece do marido deixar. Eu falei assim, não, doutor, então diga uma coisa boa aí, porque do jeito que o senhor está dizendo, o negócio não é muito fácil. Inclusive, assim, a Ana Cristina está perguntando se você sentia alguma outra coisa, além dessa... Não, né? Não senti dor, não sentia nada, dor nenhuma. Era totalmente assintomático. Se Por isso que é realmente não importante tocasse, mesmo o toque e a mamografia, porque realmente às vezes pode passar despercebido. Quando E você vem como? descobrir, já está bem avançado, né? Pois é. E aí, nesse tempo, eu fui lá nele e ele falou assim, vamos marcar a cirurgia, vamos fazer a cirurgia. Eu disse, doutor, mas vai doer? Ele disse, vai. Aí eu falei assim, vai ficar uma cicatriz? Ele vai. Eu falei assim, não, esse médico não fala nada de bom, pelo amor de Deus, né? Ele não fala nada que eu tô gostando, mas enfim. Aí até falei pra doutora, doutora, eu não gostei desse médico não, arrume outro médico pra mim, que eu não quero fazer cirurgia com ele não. Mas ele é excelente médico. E marquei para o dia 17 de julho e fiz a cirurgia no mesmo ano. Ou seja, em maio eu fiz os exames, em junho veio a biópsia e em julho eu já fiz a mastectomia, né? Que é a retirada total da mama e com a reconstrução, que é a prótese que a gente tem que colocar. E
Aí começou o processo. Mas eu tinha colocado algo na minha cabeça, sabe, Marcelo? Que se eu ficasse... Algumas pessoas diziam assim para mim, não, você está em negativa, você não quer falar porque você está se negando. Na verdade, eu não estava negando, eu estava tentando não causar dor e sofrimento aos que viviam comigo. Minha mãe, que não tinha se recuperado ainda, e quando soube que eu estava com câncer, ela ficou bem deprimida. Ela foi falar com o padre, inclusive na época da nossa paróquia, dizendo que a culpa era dela, que ela devia ter feito alguma coisa, porque ela teve e terminou que eu tivesse também e que não existe, né? Que não tem nada. De tão que ela estava amargurada, deprimida, triste com toda essa situação. Então, eu terminava tratando isso de forma natural. Conversava, brincava e não tocava muito no assunto. Mas, à noite, quando eu me deitava, eu me preocupava e eu chorava e eu perguntava assim, como é que eu vou conseguir passar por tudo isso dessa forma. Mas, como você bem viu, né, ali no meu Instagram, nessa época, graças a Deus, eu já estava bem envolvida na igreja, que antes eu não tinha tempo, e até isso Deus prepara também. Eu, pelas minhas filhas, comecei a ir para a igreja porque elas começaram a ser envolvidas e começaram a servir, a ser coroinhas, para quem é católico sabe, quer servir no altar, e para que elas fossem, como eram pequenas, eu tinha que levá-las. Mas aquilo ali já foi uma preparação. Eu achava que estava fazendo bem para elas, mas na verdade eu estava fazendo bem para mim, porque eu estava me preparando para algo que iria me acontecer, né? Depois da cirurgia, você passou por algum outro processo, medicação, alguma outra coisa? Sim, e aí foi quando eu fiz a cirurgia e decidi que eu ia fazer a cirurgia nas minhas férias. Ana Cristina nem pode ouvir isso, né, Ana Cristina? Eu quis fazer a cirurgia nas minhas férias, para não ficar em casa. Queria aproveitar minhas férias só para fazer cirurgia. E aí tirei férias e fiz a cirurgia. Quando, com 30 dias, a doutora Juliana falou, você vai precisar tomar quimioterapia. E aí, novamente, eu fiquei louca, né? Porque até então eu fiz a cirurgia e não vou precisar tomar quimio, porque o tumor ele tinha menos de 1 centímetro. Geralmente, quem toma quimioterapia é que um tumor tem mais de 1 centímetro. Veja bem, 1 centímetro. Se tivesse mais de 1, tinha que tomar quimio. O meu tinha menos de 1, então eu não vou precisar tomar quimio. E aí ela me indicou para o oncologista. O oncologista, o doutor Jean Pereira. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, você vai tomar quimio? Eu disse, não, doutor, mas a gente só toma quimio se a gente tiver um tumor maior do que 1 centímetro. E ele falou assim, também, mas por conta da sua idade, eu tinha 39 anos, você está em idade hormonal e é muito nova, e seu câncer é agressivo. Então, você vai ter que tomar quimioterapia. Não vai nem tomar radioterapia, porque foi feita a retirada da mama, então você não precisa tomar rádio, mas você vai precisar tomar quimioterapia. E aí foi outra queda, né? Porque aí o desespero bate novamente. Disso aquilo que a gente vê todo mundo falando que é terrível, que a TV mostra, que a gente vê que não... Eu não vou acreditar que eu vou tomar isso. Enfim, foi tomar. Eu voltei para trabalhar. Voltei para trabalhar, tomei a químio e em seguida voltei para trabalhar. E aí, chegando na empresa, fui conversar com os donos, né, da empresa, que foram pessoas que me apoiaram muito, apoiaram de verdade. Legal. Eu disse, Ana, ele disse, Ana, você quer fazer o quê? Eu disse, eu quero trabalhar. Porque se eu ficar sem a minha mente trabalhar, eu sei que não vai dar certo. Ele disse, então tá, você trabalha os dias que você quiser, a forma como você puder, você trabalha como puder. Então, se você quiser vir para a empresa, você vem. No dia que você não aguentar, você pode ir embora. E assim eu fiz. Eu tomava quimioterapia, trabalhava a quarta-feira até meio-dia, ia tomar quimioterapia de 2 até 7 da noite, não Covid. E aí, quando saía, eu ficava quinta, sexta, sábado e domingo em casa, porque realmente não tinha condições. A quimioterapia era imensamente necessária, mas que acho que com 20 dias que eu tomei, eu perdi todo o cabelo, né? O pelo cai, eu fiquei sem cabelo algum e você já se sente estranho, né? Com tudo Porque isso. a gente quer queira, quer não, hoje em dia a questão estética é uma doença que mexe muito, né, com essa parte estética, Isso. com o nosso visual, né, e mais ainda as mulheres, né, que acaba, infelizmente, tendo um impacto muito forte, muito grande nesse sentido.
Por isso é importante o apoio dos amigos, da família, que você está contando aí que recebeu. E de repente tem algum Graças a comerciário Deus. ou comerciária que está nos acompanhando, né? E de repente tem alguma situação na família. E lembrar desse apoio, desse companheirismo, dessa proximidade, de estar junto, de estar acompanhando, né? Sem querer te atrapalhar muito, só falar Não. aqui dois fatos rapidamente. Eu tive uma tia, né, que é irmã do meu pai, que teve também o câncer de mama, hoje está superado, até porque fazem muitos anos isso, também foi o câncer de mama, ela teve que retirar a mama, passar por todo esse processo que você passou. Eu não me lembro muito, porque eu era criança, era pequeno ainda, mas o meu pai, acho que em 2014, mais ou menos, né, meus pais são separados desde que eu tenho 8 anos de idade, então não convivi muito com meu pai, porque depois da separação foi algo muito afastado, não teve convivência. Uhum. Mas recentemente, eu digo agora, 2014, ele teve um câncer na garganta porque ele fumava, né? E aí acabou pegando câncer na garganta. E mesmo não tendo essa proximidade, eu digo, não, eu tenho que voltar a me reaproximar do meu pai, ele vai precisar desse apoio. Então, foi a partir daí que eu voltei a ter a proximidade com meu pai. Fiz meus irmãos irem, né, para cá, na casa do meu pai, pedir perdão, fazer a reconciliação, ajudar É ele nesse importante. processo, que é muito importante. Mas como ele também sofria de um outro problema, que era cardíaco, problema do coração, ele não conseguiu superar o tratamento. Foi um tratamento, é um tratamento assim muito complicado. Você vai poder relatar um É. pouco isso, já está relatando. E infelizmente ele chegou a falecer. Mas graças a Deus tivemos a oportunidade de. Não queria que Conviver. fosse nesse momento de dor, poderia ser em outro momento, né? Mas graças a Deus pudemos reconciliar-se com ele, apoiar no momento que ele precisava. Foram mais de anos, né, junto e apoiando e dando apoio. E a gente quer deixar justamente também uma outra questão, um ponto importante nisso tudo, é o apoio da família, dos amigos e de tudo. A gente precisa superar É. tudo juntos, né? Eu canso de dizer assim, Deus primeiro na minha vida, mas se não tivesse tantos anjos que Deus colocou na minha vida e a minha família, Uhum, era uma dor única. Se um sofria, todo mundo sofria. Se um estava feliz, todo mundo estava feliz. E quando eu comecei a tomar, como eu estou falando, a quimioterapia, eu desmaiava, eu uhum, vomitava, meu corpo ele ficou cheio de assim, feito uns tumorzinhos que saem por conta da quimio, né? A boca estoura, o cabelo cai, a cabeça fica cheia de tumor, até para uhum, deitar no travesseiro doía, porque era o uhum, corpo todo debilitado, muito debilitado. E aí tinha dia que eu me levantava e desmaiava, do nada, pressão 7 por 4. E aí quando eu vi, era todo mundo chamando, no prédio que eu falei que todo mundo morava, todo mundo chamando, uhum, todo mundo chegava. Quando eu abri meu olho, tinha um bocado de gente já, e trazendo comida e trazendo tudo que imaginava que era bom e que eu podia ficar bem. uhum, E sempre assim, mas a quimioterapia realmente não é fácil. Eu tomei a cada 20 dias, Dr. Jean disse para mim que teria 2 tipos de tratamento, um que o cabelo não caía, mas que ele ia ser mais duradouro, passar mais sessões tomando, e o que ele me indicava, que era o mais agressivo, mas porque naquele momento era o mais indicado devido ao tipo de câncer que eu desenvolvi, e só eram quatro aplicações. uhum, Na última aplicação, eu cheguei lá e falei assim, doutor, eu não quero mais tomar não aguento mais. Não aguento mais tomar isso e não consigo. É muita agonia, era muito calor, era muita... A aplicação em si, ela não dói. É tipo uhum, um soro, ou melhor, são 4 medicações que eles botam de uma vez só no soro e você fica lá tomando. E o máximo que você sente, pelo menos em mim, eu sentia uhum, dor de cabeça e como se fosse uma alergia que vai dando e você vai ficando irritado. Mas assim, não é dor. Mas aí depois que você toma é que você começa a sentir. Você já está em casa 8 dias, é que você começa a sentir que você fica uhum, muito debilitado. Mas aí eu olhava novamente para as minhas filhas e disse assim, não, eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar até por elas mesmas, não posso deixar que isso aconteça. E uhum, tomei. Tomei, fiquei bem, cabelo cresceu.
E aí, quando a gente pensa que está tudo concluído, e a gente recebe a informação de que a gente continua em tratamento e que a gente precisa tomar a quimioterapia oral. E aí, como ele falou, a quimioterapia oral ela ainda é mais importante do que a venal. A venal foi naquele momento como se fosse uma batalha para destruir qualquer célula, ainda que tivesse em tese, pudesse ter ficado. E a gente precisa tomar a oral, porque é uma constância, e essa é durante 5 anos. E aí eu comecei a tomar. Né? Aliás, já fazem 7 anos que eu fiz a mastectomia. Em julho fizeram 7 anos. E eu continuei tomando essa medicação oral. Quando em 2019, e aí a gente tem que fazer os exames. No início a gente tem uma rotina de controle a cada 3 meses. Depois a gente fica a cada 6 meses. E quando eu ia completar quase 5 anos de tratamento, que eu ia ficar fazendo manutenção anual, em setembro de 2019, eu comecei a apresentar algumas alterações no meu útero, no colo do útero. Mas por quê? Porque a medicação que a gente toma para a mama, ela dá para você não ter recidiva, que é o retorno do câncer, em 95%. Mas ela pode desenvolver em outro órgão. E aí, em setembro, eu comecei a ter algumas alterações, alguns sangramentos. E quando eu comecei a fazer exame, os médicos identificaram que eu estava com alteração no meu endométrio, no meu útero. E era da medicação da mama. E aí, o que ele fez? Ele suspendeu o tamoxifeno, que era a quimioterapia da mama oral, e me passou para um outro médico para que ele pudesse me avaliar. O outro médico, quando me avaliou, ele disse que é necessário que a gente faça uma esterectomia total, retirada do útero, ovário e das trompas, para que a gente evite, não é câncer, mas se a gente não tomar essas devidas precauções, pode virar um câncer. Então, a gente vai fazer uma esterectomia. Então, em novembro de 2019, eu fiz a esterectomia total. E aí, quando eu faço a esterectomia, volto para meu oncologista, disse, pronto, agora já não tenho mais útero, nem ovário, nem trompa, então eu não preciso mais tomar remédio algum, tá? O senhor vai me liberar de todas as medicações. Ele, não. Você tem que tomar outro tipo de quimioterapia, porque como a gente conhece seu câncer agressivo, eu quero fazer 7 anos de tratamento com você. Eu disse, não, doutor, o senhor vai me arrasar, porque eu não aguento mais isso, não. E aí ele falou assim, não, você vai aguentar sim. Tá. E aí ele trocou minha medicação para um chamado de letrozol, que também é uma quimioterapia. E aí ele falou assim para mim, Ana, aliás, Carolina, né, que ele me chama de Carolina, você precisa ter ciência do que vai acontecer. Esse letrozol é importante para você por todo esse processo que você já teve. Mas essa medicação, ela pode trazer algumas consequências, então é preciso que você faça exercício físico. Se você não faz uma vez ou outra, você começa a fazer exercício físico. Aí veio a história do ano passado, né, já na pandemia, de fazer pedal à noite. Aí a gente começou a sair para fazer pedalar. E continuei tomando a medicação e fazendo alguns exames de rotina. O primeiro ano que eu fiz, o ano passado ainda, aliás, no primeiro ano eu comecei em fevereiro a medicação. Quando foi em agosto, ele pediu para mim fazer uma densitometria óssea e alguns outros exames. Porque essa medicação dá alteração nos ossos. Tá, tudo bem. Aí fiz, deu tudo ok. Ele falou assim, não, tá tudo ok. E, inclusive, eu estou dizendo para minhas pacientes que você está pedalando, para eles pedalarem também, que você está bem, que eles vão ficar bem também. Eu não quero ver paciente aqui chorando, reclamando. É que todo mundo tem que pedalar agora. Quando começar a chorar, eu vou mandar todo mundo pedalar. Disse, não, tá certo. Vamos aumentar e a turma do pedal, tá tudo certo. E continuei tomando a medicação. As reações que ele disse que eu iria ter novamente, que era fraqueza nas unhas, ficar mais que as pernas inchadas, demasiadas, o cabelo podendo cair novamente, essa parte, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E aí, quando eu cheguei lá para fazer meus exames de rotina, ele disse, não está sentindo nada? Eu disse, estou não. Ele fez, então é o pedal. Então, vamos receitar pedal aí para todo mundo. Eu disse, vamos embora. Mas, esse ano, quando eu fui fazer, agora em agosto,
nova situação de controle novamente, aí já apareceu uma osteopenia Uhum. com alteração de fratura da cervical. Uhum. E aí eu falei, não, ele vai mandar eu parar de pedalar. Meu Deus, eu não estou acreditando, né? Porque eu não pensei nem na fratura, eu pensei em parar de pedalar, né? Na Aham. verdade. Aí quando eu cheguei lá, aí ele falou assim, olha, realmente deu uma alteração, a gente já sabia que podia acontecer, não é Uhum. nada tão grave quanto a gente podia esperar. Você vai continuar pedalando e vai tomar um outro tipo de medicação. E aí, Uhum. agora em setembro, eu tomei essa medicação, acho que foi final de setembro, eu tomei essa medicação, novamente lá no Covid, que é injetável também, e Uhum. tô aqui, e tô bem, e Uhum. tô levando, e não é isso que vai me derrubar, e não é essa doença que vai me tirar. Quero dizer para todo mundo que essa sequência de situações nem sempre acontece com todo mundo, não acontece. Tem pessoas que Uhum. com 5 anos, como a minha mãe, depois de 5 anos, teve alta Uhum. total. Ela hoje não toma nenhum tipo de medicação para o câncer, ela realmente ficou curada, né, até pela idade, Uhum. e ela tá muito bem. Eu continuo em tratamento, eu continuo sendo orientada e a cada 6 meses voltei. Não tive alta em tese para ficar indo de ano em ano, voltei a ficar de 6 em 6 meses em acompanhamento médico. Uhum. Mas quero dizer que estou muito bem, não tenho nenhum tipo de situação maior que me deixe em casa, ou que me deixe debilitada ou triste, ou não tem. As minhas É, filhas, a doutora Juliana disse de cara que as meninas tinham 90% de chance de ter câncer. uhum. 90%. E veja que é bem alto, né? É, E o que é que a gente pode verdade. fazer por elas? Orientar, E, informar e fazer os e, exames preventivos. e a gente sabe também, Não estou te ouvindo, Marcel. deixa eu, o fone, Será que sou eu? tira o fone para ver se, Ouvindo. ver se, tá ouvindo? Não estou Qualquer coisa ouvindo você mais pode não sei o que sair e aconteceu. entrar novamente. Não, tá normal. Qualquer coisa, tenta sair e entrar novamente. Tá ouvindo? Só um minuto. Deixa eu ver agora se eu escuto. Todo mundo está escutando, menos eu mesmo. Tá ouvindo agora? Só um instante, gente. Eu vou tentar sair e voltar. Pronto, pronto, pronto. Ok, então estamos aqui acompanhando, né, a história de superação da Ana Carolina. Ela é diretora do SEAC-PB, uma história linda, uma história que deixa para nós um exemplo de vida e, principalmente, não só o exemplo de vida, mas a importância de cuidar da saúde, de ter o apoio dos amigos, de ter o apoio da família. E a gente, inclusive, vai com ela também bater um papo sobre a questão da importância da fé, né? Tá me ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Tranquilo. Joia. Acontece, a internet dá umas osciladas. Estava aqui com uma live também com o Rogério Braz. Eu acho que aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Ele precisou sair e entrar para poder conseguir me ouvir, né? E te vendo agora, Ana, eu lembro voltando aqui a história da minha tia. Eu não lembro porque eu era criança, não acompanhei, mas eu acompanhei como realmente o tratamento afetou, né, o meu pai, a questão do cabelo, da alimentação, físico. Ele ficou assim muito, muito debilitado. Eu acho que passou por todos os tratamentos, radioterapia, quimioterapia, enfim, uma situação bastante complicada. E eu não consegui, infelizmente, vê-lo
superar, né, essa doença e poder vê-lo como eu estou te vendo aqui agora, né, superado, contando essa história, alegre, feliz, né, com sua família, fazendo atividades físicas e principalmente também trabalhando, né, cuidando da sua vida e trazendo esse exemplo, essa história que vai ajudar com certeza várias pessoas, seja para quem de repente descubra, né, se depare com essa doença, seja qualquer outra doença, porque é uma história de superação que ajuda em todos os sentidos, né? Você falou um pouco também do apoio da sua família, contou agora esse processo que você tá passando e tudo, mas você tocou num assunto muito importante que eu gostaria também de destacar aqui, que é a questão da fé. Independente das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, nos acompanhando, da religião que você processa, né? Que professa, melhor dizendo, da religião que você professa, da fé, seja ela católica, espírita, evangélica, mas o importante e a importância da fé para a gente também poder ter uma força, né? Não só mental, emocional, mas também espiritual. E isso está comprovado, né? Que é muito importante para a gente superar todos os desafios da vida e também superar situações como essa que infelizmente não tem como a gente escolher. E ao invés da gente perguntar os porquês, aí a gente começa a perguntar os praquês, né? E Né? Deus vai dando sentido à nossa vida e nos usando, né, como instrumentos, né, para abençoar e para alegrar, para fortalecer outras vidas também. Isso te ajudou? Você sempre foi uma pessoa assim de fé? E como é que você está também desempenhando, né, esse seu papel espiritual que você Não. até mandou para mim uma live, né, na igreja, contando a sua história. Exato. É que, assim, como eu falei, né, a minha mãe, essa, né, que minha mãe que teve câncer, ela falou assim para mim: menina, tu só vai para missa só no domingo e olhe lá. Tu precisa ir para a igreja. Eu falei assim: ah, mãe, de domingo é o único dia que eu tenho para dormir mais tarde, para acordar mais tarde. Eu não vou não para missa não. Me deixe dormindo, né? E com as meninas. Só que as meninas eram pequenas e eu, na minha preguiça também, falei assim: eu vou colocar essas meninas para fazer logo a primeira comunhão, as duas juntas, porque eu já levo de uma vez só e não vou ficar 4 anos levando menino, porque eram 2 anos para fazer isso. Eu não vou ficar 4 anos levando, levar 2 anos uma e levar 2 anos a outra, né? E Uhum. aí eu falei assim, não, eu vou botar o organizador para fazer de uma vez só. E quando elas fizeram a primeira Eucaristia, foi quando o pároco da época, na igreja, onde a gente sempre congregou aqui, próximo, que a gente mora aqui no Bessa, na igreja Nossa Senhora de Nazaré. E aí eu falei assim, quando a gente foi num domingo, aí o padre falou assim, Monsenhor João Eudes falou: quem é que quer ser coroinha aqui? Aí Gabriela, que é a mais ela falou: eu quero. Eu disse: meu Deus, a menina quer ser coroinha. Enfim. E aí a gente foi para a primeira reunião. Foi quando aconteceu do rapaz que era responsável, que era João Paulo. E ele chegou e falou assim: não, mas para essas crianças serem coroinhas, os pais têm que vir acompanhar. Eu falei assim: não, aí não dá, porque eu não sou, eu não vou ser coroinha, eu não vou para a igreja, né? Porque na verdade eu achava que eu era católica, e assim, uma católica que ia para a missa quando queria e só no domingo e acabou-se, nada mais. Uhum. Mas aí, como eu comecei a falar aqui para você, naquele momento que Deus vai preparando a gente, né? Porque naquele momento eu comecei a frequentar e aí ia ouvir de forma diferente como eu ia. Eu tinha que acompanhar as meninas e comecei a ir para a igreja. E graças a Deus que eu fui. Graças a Deus eu achava que estava fazendo um bem para elas duas, mas na verdade estava fazendo um bem para mim, porque eu estava Uhum. me preparando para algo que Deus ia me dar. E Uhum. hoje, Marcel, eu geralmente falo, como na live e em outras que eu já fiz para falar sobre isso e para falar como eu cheguei aqui trabalhando e não desistindo e não me encostando pelo INSS. Todo mundo fala: por que você não vai para o INSS? Eu disse: Deus me livre, se eu fosse para o INSS, eu ia ficar 2 anos em casa. Eu quero nada, isso eu queria trabalhar para movimentar a minha cabeça, né? E Uhum. aí eu falo que antes eu não tinha tempo para ir para a igreja, eu não tinha tempo para nada.
E aí Deus freia a gente e mostra pra gente o que é que a gente tem que fazer. E eu era uma pessoa bem mais agitada, estressada, agoniada. E graças a Deus, Deus me deu um câncer, né? E aí, quando ele me deu esse câncer, ele me deu a oportunidade de ver a vida de forma diferente. Porque quando eu entrei para fazer a cirurgia, lá no Laureano, eu entrei de 10 para 8 da manhã, do dia 17 de julho, e saí 5 horas da tarde. Porque além da retirada da mama, eles foi feito no mesmo dia a reconstrução. Retiraram e reconstruíram. Então, a cirurgia, assim, que eu entrei de 10 para 8 e saí 5 horas da tarde. E aí, até, antes de entrar, eu falei assim, doutor, eu posso morrer? Ele disse, do câncer não, mas da cirurgia pode, porque qualquer um pode morrer sendo cirúrgico, né? Eu disse assim, o senhor me Uhum. ajuda demais. E Deus me deu essa oportunidade de entrar e de sair e de fazer o tratamento, de me curar. Então, assim, e com todo o apoio e com todos os ensinamentos e com todo o carinho do pessoal da igreja que eu já frequentava, dos amigos que vinham me visitar e me ver cheia de dreno e sem cabelo e toda inchada e toda deformada, porque a gente fica realmente deformada. E é, foi muito bom. Foi muito bom Uhum. porque eu estava segura de que aquilo ia passar. É difícil, mas aquilo vai passar. E passou, Uhum. né? Passou. E eu digo que tudo foi Deus que me deu condições e força para suportar, minha família que estava do lado sempre apoiando comigo, minhas filhas, que eram todos os dias que eu olhava e era a força que eu tinha para me levantar todo dia, fazer o que eu fazia, eu tomar minha medicação e tudo. E meu marido, que estava lá do lado, dizendo que eu estava mais linda do mundo e eu não sabia como estava, eu estava mais feia do mundo, né? Sem cabelo, sem nada. Ah, e a gente falou várias questões, tocou agora na questão da fé, falou na atividade física, mas também tem um ponto que eu acabei esquecendo, anotei aqui e acabei pulando, que é a questão da alimentação. E, assim, no processo todo que você teve que vivenciar, você superou, teve que mudar todo o processo da alimentação. Eu lembro Eu nem também que posso tem mentir isso. muito, porque eu tô com duas filhas aqui do lado me olhando. Eu nem posso mentir muito, Marcelo, porque era dado muito mais. Mas eu nem posso, nem posso dizer que é, porque nessa área aí eu faço umas extravagâncias que eu não devia fazer. Na época, eu tive que parar de comer muita coisa, porque junto com a medicação, com a quimioterapia, ele deu uma lista de coisas que você não pode fazer. Né? E aí naquela Hum, época eu seguia a risca. Aí foi passando os dias, a gente vai sentindo melhor, vai fazendo as besteiras. Mas assim, hum, não, nem refrigerante, gordura, açúcar, sal. Aí tem uma coisa que eu gosto bastante, mas eu sei que eu estou errada e ninguém deve seguir, é o tal do sal. hum. E aí eu sei que eu estou errada. E inclusive por isso eu até adquiri aí agora há pouco também uma hipertensão que eu nem sabia. Só que engraçado é que essa hipertensão ela só aparece quando eu estava dormindo. E eu sentia uma dor de cabeça à noite, não sabia o que era. Quando eu fui para o médico disse que as minhas pressões ela aumentam à noite quando eu estou dormindo. Eu disse, então é porque eu não paro de trabalhar nem dormindo, né? Então deve ser isso. E E aí geralmente não, não é bom. De fato, quando não a é bom. gente, Eu deveria estar ainda em acompanhamento com nutricionista, mas eu não faço. inclusive nas visitas que quando a gente faz às empresas, a gente sempre conversa também com Eita, os parou de novo. comerciários, as comerciárias, sobre essa questão, porque o ritmo Parou de muito novo, intenso, Marcel. certo? Vê aí se. Então, como eu estava dizendo, né, nesse ritmo muito intenso da categoria comerciária, vários locais do Brasil e em alguns setores específicos, principalmente aqueles que precisam bater metas, então muitas pessoas acabam deixando, né, de observar essa questão da alimentação. E a gente sabe que vários alimentos, principalmente a questão da gordura, a Ana Carolina está entrando aqui de novo, deixa eu aceitar ela aqui. Ok, voltando. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Então, como eu estava dizendo, vários alimentos, inclusive os alimentos açúcar, gordura, contribui, né, para
para essa questão do desenvolvimento do câncer, e a gente O açúcar, precisa, principalmente. o açúcar O principalmente, né? açúcar, principalmente. É. Uhum, O açúcar branco, principalmente, ele é prejudicial e os médicos já falaram e que ela é ruim para o câncer, até uhum, para quem não tem. entendi. Se a gente soubesse, a gente realmente não comeria o açúcar. Verdade. Ana Carolina, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Eu gostaria de ler uma frase aqui que eu postei hoje de manhã em alguns grupos, que inclusive eu estava lendo, acordo às vezes de manhã e acabo lendo, assim, acompanhando as notícias, lendo jornais e tal, e etc. E aí me deparei com um site que trazia uma reportagem, essa reportagem citava o Papa Francisco, e citava inclusive uma frase dele, né, que diz o seguinte: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Então, viver para os outros é uma regra da natureza, né? Porque a árvore dá o fruto para alguém comer, a flor, né, traz esse perfume para que as pessoas possam sentir. E os rios estão lá à disposição para que a gente possa neles se banhar. Então, a vida ela é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, hoje você está fazendo muita gente feliz, refletir, né? E sair daqui com uma autoestima mais elevada. E tudo que você trouxe para a gente hoje, de alegria, de felicidade, de superação, de história, a gente quer retribuir também para você, te desejando muita saúde, muita felicidade, muita superação, muita fé e que a gente possa continuar compartilhando aqui em outros momentos, com certeza, de outras histórias, de mais histórias, não só da sua, mas de outras pessoas também, trazendo aqui nessa live para que os comerciários e as comerciárias, né, entendam da importância do sindicato e entendam da importância da frase que a gente sempre diz, né, não só o Sinecom, mas o CA, que é a federação, e juntos somos mais fortes. Então, parabéns, Ana Carolina, um abração aí na sua família toda, de casa, na sua mãe, nas suas irmãs, nas suas colegas, seus colegas de trabalho. Um grande abraço para todos aí e nós te agradecemos demais, pedindo que Deus continue te abençoando sempre. Amém. Amém. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco dessa história. Às vezes, as meninas falam, a senhora fala umas coisas assim, mas é o que realmente eu vivi e eu me orgulho muito de tudo isso, de ter passado. Quero deixar, se alguém até me procurar para saber ou pedir alguma ajuda, pode ficar à vontade, você pode divulgar aí Uhum. o meu Instagram, pode, se alguém quiser vir conversar, na época até aconteceu de algumas pessoas virem me procurar, eu até fiz algumas visitas para a gente conversar, porque às vezes as pessoas não reagem dessa forma realmente, ficam meio debilitada, né? E eu chegava lá É. e mostrava, não, não fica assim, a gente consegue, vamos sair dessa, vamos sair junto dessa e a gente consegue. E se Uhum. alguém precisa, a gente está aqui para ajudar, para conversar. E então, eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês me deram, esse convite de Ana, a, a, a nossa conversa, né? O seu direcionamento, que Uhum. você é ótimo, viu? Você deixa a gente bem à vontade, é ótimo mesmo. Esse ano eu não sei se eu consigo fazer, não, mas é só uma conversa, então vamos lá. E aí você Vamos realmente é lá. ótimo. Assim. Você é ótimo. Eu agradeço a vocês. E Beleza, precisando, estou à disposição. vamos divulgar sim seu Instagram para o pessoal poder acompanhar a sua história de vida, e se houver necessidade de trocar ideias, informações e a gente formar essa corrente, né, de amigos, de companheiros e companheiras, para que a gente possa se ajudar e de repente as Sim. pessoas também estejam interessadas em formar esse grupo aí de pedal para acompanhar você aí também, né, o pedal, né, É um pedal dessas da fé.
É o A gente pedal. chama de o pedal da fé, o pedal de Nazaré. Joia, show de bola. Então, um abraço, Ana. Em breve a gente vai estar se encontrando aqui de novo para a gente contar mais histórias, né? Com Que Deus te certeza. abençoe. Tenha uma boa noite. Muito obrigado em nome do Cinecom e de todos os comerciários e comerciais. Obrigada a você. Boa noite. Precisando, estou à disposição. Já. Tchau. Boa noite. Tchau.